Eu lembro que quando eu me converti, pouco tempo depois, eu entrei trabalhar numa metalúrgica. E aí eu entrava às 7 da manhã e saía às 5h15. Ia correndo na casa da minha mãe, tomava um café, pegava um ônibus e ia para a faculdade. E nisso eu estava ali, sei lá, 1 ano, 2 anos de conversão. E eu queria muito desenvolver meu tempo de comunhão com Deus. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer no meio disso? Saio de casa perto das 6 e volto perto das 11 por causa da faculdade à noite. E ainda sou casado, né? Na época eu não tinha filho, mas assim já era casado. Eu falei, eu preciso arrumar um tempo com o Senhor. E aí eu comecei a fragmentar o meu devocional, mas de forma que eu pudesse ter. Então, eu separava um período na minha manhã para orar, separava um período na hora do almoço para ler as Escrituras. Eu almoçava rapidinho lá. Eu lembro que tem até ela em casa a Bíblia hoje. Uma Bíblia King James, cara. Uau. Desse tamanho, assim. Muito mais poderosa. Só que ela é uma capa preta, né? Capa preta inteira, só escrito BKJ. Os caras que trabalhavam comigo e não sabia que era, os caras achavam que era livro de bruxaria. Porque, mano, um dia o cara até chamava. Ele morreu ainda. O cara que falou uma vez, ele chamou do meu pai, chamava Celso. E aí um dia ele falou assim: a gente tava descarregando um caminhão, né? Eu trabalhava no almoxarifado. E aí ele falou assim: Léo, o que é aquele livro que você lê lá, cara, na hora do almoço? Eu falei, mano, é a Bíblia. Ele, é a Bíblia, cara. Ele até tinha sido seminarista. Pô, é que é um capa preta, um livro grande, cara, parece de bruxaria, velho. Os caras comentam que é de bruxaria. Eu falo, não, é a Bíblia, pô. É que Trabalhando com bruxa. E aí, eu lembro que eu sentava. Então, eu almoçava correndo lá, tipo, 10, 15 minutinhos, sentava lá e ficava lendo. E à noite eu fazia a faculdade. Por quê? O que eu pensava? Eu não vou continuar nessa rotina para sempre. Okay. Então, eu estou investindo no final da minha noite para que eu possa trocar de profissão, para que eu consiga ter mais tempo. Só que isso é uma construção a longo prazo. Terminando a faculdade, de fato, fui para um outro emprego, que eu tinha um pouco mais tempo, um pouco mais de flexibilidade, o trabalho não era tão pesado. Concluí ali o meu tempo de experiência, coisa do tipo. Mudei de função, comecei a fazer filosofia. E assim eu fui encontrando um tempo para que hoje eu consiga dividir e fazer tudo o que eu faço. Só que lá atrás começou isso. Quando eu decidi fazer uma faculdade de logística, para que eu pudesse talvez trabalhar no escritório, que me desse um intervalo maior de tempo para os estudos. Então eu concluí a faculdade e fui assim gradativamente ganhando tempo. Só que o que é a minha questão às vezes com as pessoas quando elas falam? Eu não tenho tempo, tá? E o que você está fazendo para ter? Porque, todo mundo tem 24 horas por dia. E todo mundo, de alguma forma, correu atrás, se desenvolveu para crescer na sua profissão e ter um pouco mais de liberdade para estudar outras coisas ou fazer outros tipos de coisa. Agora, a pergunta é, o que nós vamos fazer hoje? Então, você tem 15 minutos, glória a Deus, seja fiel nesses 15 minutos para que você possa semear nesses 15 minutos e trocar. Mas aí, o que eu faço? Eu pego os meus 15 minutos, eu tiro lá 10 minutos de almoço e aí eu me entorpeço de uma série, de um filme, de um vídeo que talvez não vai contribuir para minha vocação na hora do almoço. À tarde eu continuo trabalhando, à noite vou para a faculdade, eu faço outra coisa e no outro dia eu vou reclamar que não deu tempo de fazer o que tinha que ser feito. E sabe, a questão é essa, nós precisamos investir para colher nesse aspecto de profissão. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a construir a minha vida. Eu entendi, daqui 5 anos eu não vou estar desse jeito, nessa rotina que está me consumindo. Daqui 5 anos eu vou ter tempo para estudar o que eu quero. Porque a logística foi somente um trampolim para me levar na filosofia. Porque professor de filosofia não tem salário. Um dia, a Val falou que queria fazer filosofia. Aí, perguntou um professor. O professor falou assim, você vai passar fome consciente. Exato, você sabe que é verdade. Sabe a verdade da fome. Mas é... Brincadeira, os professores aí de filosofia e os filósofos. A gente sabe como que é. Os caras olham pro Karnal e falam, não, mas o Karnal é... Perdão, o Cortella. O Cortella é rico. Fala, amigo, só que é o Cortella, né? Não é nós. Um filósofo rico. Mas aí foi dessa forma. Eu enxerguei o que eu queria a longo prazo e fui construindo a partir de então, sendo zeloso no pouco tempo que eu tinha. Muito bom. Então, acho que uma coisa legal que eu tiro disso que você está falando é não adianta ficar fantasiando, né? Queria ter mais tempo. Tá, o que você tem hoje? Isso. Então, acho que a primeira coisa, cara, você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, o que você tem hoje? Hoje você faz faculdade, você está com 2 filhos e tal. É que nem filho pequeno. Também é um período. Eu também tinha essa noção. Não vai ser para sempre isso aqui. Eles vão entrar na escola, eles vão... E isso vai mudar. Que nem hoje os meus 9 e 11 é muito tranquilo nesse aspecto mecânico do cuidado, né? Então, o que você tem hoje, né? Tem que ser realista. Tenho meia hora, eu tenho 1 hora, eu tenho 15 minutos. Então, vamos ser fiel com isso, né? Vamos ser fiel com isso.